este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e vamos falar sobre crimes na internet. 4 em cada 10 brasileiros têm acesso à rede de computadores no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São mais de 82 milhões de pessoas enviando mensagens eletrônicas, usando serviços bancários, jogos e visitando redes sociais. E com a maior utilização da internet, também aumentam os riscos de crimes virtuais. O Brasil ainda não tem uma lei para crimes cibernéticos. Está em discussão hoje no Senado um projeto de lei que vai criar um crime no Código Penal em caso de invasão de dispositivo informático, ou seja, invadir o computador de outra pessoa. Enquanto isso, como se prevenir e denunciar esses crimes? Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio Walter Capanema, secretário-geral da Comissão de Direito e TI da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro. E também vamos ter dicas sobre segurança no mundo virtual com uma coordenadora da SaferNet, que vai falar com a gente diretamente de Salvador, na Bahia. E você em casa também é nosso convidado. Mande sua pergunta e sua opinião pelo Twitter do canal Futura ou pelo telefone 0 operadora 21 3523 4098. Obrigado, Walter, pela presença aqui no estúdio com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer participar aqui com você. Vamos aqui discutir esses temas tão polêmicos, né? Muito bem, Walter, explica pra gente. O Brasil tão bem munido de tantas leis, em tantos setores, né? A gente tem lei para tudo no Brasil. Dizem que os advogados são muito bons em construir esses textos de lei no país. Por que na área da tecnologia, da internet, ainda não temos uma legislação específica? Realmente nós temos lei para tudo. Mas em relação à tecnologia, nós temos projetos de lei, ou seja, como se fossem resumos de lei. E não vem agora, nós já temos projetos de lei desde 89, 90, e o grande desafio... E até agora nenhum deles foi aprovado. Exatamente, até agora nenhum deles foi aprovado, e o problema é o seguinte, o grande desafio de você colocar isso no papel é que a tecnologia muda toda hora. De que adianta a gente fazer uma lei para proibir, por exemplo, a invasão em modem, em fax, se ninguém usa mais fax? Então o que acontece? Esses projetos de leis devem acompanhar a tecnologia e devem ser muito claros. E não temos nada em relação até isso, e por causa até dessa situação envolvendo a Carolina Dickmann, surgiu aí um furor legislativo muito grande. Então... Só explicando para quem não está conectado à história, recentemente a atriz que teve fotos divulgadas na internet, né? Exatamente, acho que todo mundo hoje em dia ficou acompanhando dessa situação. Então o que acontece? Houve esse furor legislativo, vários projetos de lei surgiram em relação a isso, e até mesmo o novo Código Penal, esse projeto de novo Código Penal, está trazendo aí questões e até artigos sobre os crimes eletrônicos. Bom, vou chamar para a nossa conversa a Juliana Cunha, ela é psicóloga e coordenadora do canal de orientação da SaferNet. Ela fala com a gente de Salvador, na Bahia. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, a gente acompanha a SaferNet, essa organização que faz levantamentos, recebe denúncias sobre crimes cometidos na internet, e o maior número deles são crimes de pornografia infantil, Juliana? Sim, a SaferNet ela tem um canal de denúncias onde ela recebe denúncias de violações contra os direitos humanos. E metade dessas denúncias são de pornografia infantil na internet. Bom, a gente estava discutindo aqui antes de você entrar na linha sobre a dificuldade de criação de leis, né? Para a SaferNet, qual é a dificuldade? Como vocês avaliam essa falta de uma legislação específica para a internet no Brasil? Isso facilita com que crimes sejam cometidos mais facilmente? Para crimes de pornografia infantil, já houve uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele já prevê e tipifica esse tipo de crime quando ocorre na internet. Então, a gente tem como tipificar, né, e punir quem comete esse tipo de crime. Agora, além da questão da criminalização, que é importante, da tipificação dos crimes, tem uma questão que também é crucial, especialmente quando envolve crianças e adolescentes, que é educação e prevenção. É muito importante que as escolas, os pais, e que haja mesmo estratégias, né, de políticas públicas para educar crianças e poder orientá-las a como usar a internet de forma responsável e ética. Isso também é muito importante para prevenir situações de violações contra crianças e adolescentes na internet. Bom, vou colocar na tela, tem uns sites que a SaferNet desenvolve de dicas para educadores. Quero colocar esse aqui, ó, internetresponsável.com.br,
que fala sobre esse passo a passo aí dessa discussão, né, que os educadores muitas vezes têm dúvidas de como apresentar essa temática para os seus estudantes. Juliana, eu quero ouvir de você. Então a gente sabe muito bem, né, crianças e adolescentes muitas vezes quando vem um adulto dizendo o que pode e não pode, tem muita resistência, acabam enfrentando aí de outra forma a internet. Como chegar a esses jovens e colocar, olha, a sua postura de fato deve ser de prevenção, como convencê-los, né, a ter mais cuidados a entrar na rede de computadores? A internet é um espaço hoje de sociabilidade fundamental na vida de crianças e de adolescentes. Portanto, proibir não é eficiente, não funciona para essa geração. Eles já nascem usando as tecnologias de informação e comunicação. O melhor é incentivar o uso, mas orientando de que modo eles podem ter cuidados com esse uso, que sites, que serviços utilizar na internet, quais deles são mais adequados. Então, os pais e os professores, eles também precisam ter hábitos de navegação para, conhecendo a internet, conseguir guiar melhor seus filhos e alunos nela. Atividades que desenvolvam, que promovam o uso da internet e o uso de blogs e uso de, enfim, páginas de redes sociais na escola, de modo que, usando, as crianças aprendam os riscos e o que elas podem fazer para se proteger em situações de perigo na internet. A página netica.org.br sugere uma série de atividades com fichas pedagógicas, temas, materiais que professores podem usar em sala de aula para incentivar o uso seguro da internet. Juliana, eu vou voltar a falar com você daqui a pouquinho. Enquanto isso, quero saber do Walter. A Juliana coloca a questão do crime de pornografia infantil, sim, que está tipificado, já seria um pequeno avanço. Exatamente. Né? Para outros crimes ainda não tem, por quê? Em grande parte porque precisa-se de uma discussão legislativa em relação a isso. Precisa dizer quais são as condutas. Então, o primeiro passo que o legislador precisa fazer, quais são as condutas que são mais lesivas, que ocorrem na internet e que a gente precisa reprimir do ponto de vista criminal. Então, nós temos aí o vírus do computador, que acontece muito, o ataque de negação de serviço, que é você retirar o site do ar, e costuma ser muito feito pelo Anonymous, a questão de invasão de dispositivo, a questão de apagar arquivos de computador, nada disso é crime. Então, em primeiro lugar, o legislador precisa verificar quais são as condutas mais importantes. Depois, colocar isso no papel, quer dizer, tipificar a nossa expressão jurídica, né, transformar em lei. E, mais importante, colocar uma pena que seja de repressão para evitar que alguém pratique. O grande problema na nossa legislação, nesses projetos de lei, é o seguinte: as penas que se estão colocando são penas muito pequenas. São penas de 3 meses a 1 ano, de 4 meses a 1 ano. Então, nesse tipo de pena, o que acontece? O infrator ele vai verificar, olha, é uma pena pequena, eu posso praticar o crime e depois pagar uma cesta básica, eu não vou preso. Então, ao invés de você reprimir, você acaba incentivando, porque ele acaba tendo... Como você tinha falado antes de começar o programa também, tirando dúvida de muita gente, invadir o computador de uma pessoa ou divulgar fotos... Não é crime. Não é crime atualmente. Não é crime. Eu não estou nem falando isso para incentivar, mas não é crime. Para a gente ver a importância disso. Quer dizer, a prática de invadir o computador de uma pessoa, pegar suas fotos e disponibilizar na internet não é crime. O que pode considerar é um ilícito civil, ou seja, você resolver isso na esfera civil, provar danos morais, mas como um crime que vai trazer prisão ou alguma outra sanção penal para a pessoa, isso não tem. Bom, e a questão de invasão de computadores para transferir dinheiro, pegar conta bancária, clonar cartão de crédito, isso também não existe nessa lei específica para a internet, mas está tipificado já no Código Penal para crimes do mundo real, podemos dizer assim. Então, de que forma se aplica essa lei do Código Penal comum aos crimes da internet? Isso é interessante porque, na realidade, foi uma construção da jurisprudência, dos juízes. O que acontece? Esse tipo de delito, esse tipo de fraude bancária eletrônica, não existe uma previsão legal específica dele. Mas o que acontece é que a jurisprudência, os tribunais, entendeu que era o furto mediante fraude. Ou seja, você recebe uma mensagem, olha, cuidado, você está sendo traído, clique aqui nesse link. A pessoa desesperada, desconfiada, vai lá e clica nesse link. Quando você clica no link e executa aquele arquivo, você não vai realmente ver as fotos ou a informação que você planejava. Você vai instalar no seu computador um programa chamado Trojan. E esse Trojan, o que ele vai fazer? Ele vai ficar monitorando todas as suas comunicações para verificar o momento que você entra no site do banco para pegar a sua senha e seu login e repassar para terceiros. Pela internet, sem que você saiba.
Então o que acontece? Esse terceiro, que normalmente é chamado de mula, ele, com base nos seus dados bancários, o que ele faz? Ele retira o dinheiro da sua conta. Então já é o furto mediante fraude do Código Penal, uma pena de 2 a 8 anos, quer dizer, é uma pena razoável para um bandido. E o que acontece é que no Brasil nós temos muitas quadrilhas assim. E a gente sabe da dificuldade também em rastrear, em saber, né, o identificador, o número IP, exatamente. Né, precisa de uma autorização de um juiz para quebrar a identidade dessa pessoa e até chegar isso demora muito. E talvez até não consiga, porque é o seguinte, é muito fácil de você esconder o número IP. Você pode, por exemplo, utilizar o IP de uma rede aberta ou então o IP do seu vizinho. Então o que vai acontecer? Para efeitos fáticos, de prova, vai parecer que foi o seu vizinho que praticou o crime. Bom, até a ele provar. importância então de discutir essa lei específica, esses projetos de lei que estão em discussão específicos para a internet. Exato. A gente já tem perguntas chegando do público aqui, Ricardo Amaral de Sergipe. Obrigado, Ricardo, pela participação. Ele quer saber se invasão de perfis em redes sociais, por exemplo, podem ser enquadrados como crimes. Invasão de perfil, não. Não. Invasão de perfil, invasão de computador. A própria situação de você criar um perfil falso, por si só não é crime. O que pode ser considerado crime é você criar um perfil falso, um perfil de uma pessoa, para praticar um crime ou para causar um dano a essa pessoa. Aí você vai configurar o crime de falsa identidade. Mas a mera criação de um perfil falso, uma pessoa famosa, por si só não é crime. Olha que situação mais absurda. Porque regular também rede social, aí a pessoa pode criar mais de um e-mail, ter mais de uma Exatamente. Identidade virtual, não há limite para o número. Exatamente. Você pode ter várias identidades físicas, porque não vai ter virtuais. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Maurício Bacarim. Ele quer saber se seria possível ou viável que a justiça atuasse apenas com jurisprudências ao invés de positivar as normas para os crimes cibernéticos. Boa pergunta. Na verdade é o seguinte, por que a gente precisa de lei, desse trabalho todo de formalidade? Porque no Brasil vige um princípio que tem até a ver com a democracia, que é o princípio da legalidade. Ou seja, você só pode levar alguém para a prisão se esse ato, se esse crime for previsto em lei e uma pena prevista em lei. Por que isso? Para dar garantia para as pessoas de que aquela conduta que ela não pode praticar está prevista numa norma. Porque jurisprudência, cada juiz tem a sua. Lei é uma lei única, no caso uma lei criminal que venha do Congresso Nacional, uma lei federal. Bom, existe um outro projeto de lei também que foi votado em maio, está para ser votado também agora, talvez em setembro, sobre a questão de tipificar, né, a questão não apenas de invasão, mas de outros crimes na internet. Esse projeto foi vítima de críticas por alguns deputados terem dito que tem muitas classificações que até criaria um crime para pessoas que baixam música da internet, trocam arquivos. Esse seria um outro extremo de uma legislação severa demais, que é regular aí o uso de todo mundo na internet? Esse é um problema muito sério, porque é o seguinte, quando envolve o direito autoral na internet, fica muito difícil de você controlar, porque é muito difícil você controlar o que a pessoa baixa e o que ela faz com o seu computador. Porque o nosso Código Penal, ele trata do crime de violação de direito autoral, que basicamente diz o seguinte, violar direito autoral, crime. Mas o que é violar direito autoral? Pela letra fria da lei, se você compra um CD original, direito na caixinha, bonitinho, levou para sua casa, ouve no seu CD player, está certinho. Mas se você ripou, quer dizer, se você transformou em MP3 o seu CD player, a sua música, isso é crime. Mas veja bem, é a música, eu comprei direitinho, eu vou utilizar sozinho, não vou passar para ninguém. Pela lei você comprou o direito de ouvir a música no CD, exatamente, não transformar em arquivo no computador. Exatamente. E poder ouvir no seu MP3. E celular, então, pior ainda. Quer dizer, então você, cada vez que você vai mudando para outros dispositivos seus, então o que acontece? Essa legislação nova, esses novos projetos de leis, eles estão tornando muito rígida a questão do direito autoral. Quando na realidade deveria ser o contrário. Quer dizer, vai ser impossível, isso aí, um advogado dizendo, você acabar com a pirataria da internet com a lei. Talvez a forma de você acabar a pirataria na internet é você trazendo preços mais convidativos ou produtos mais convidativos. Por exemplo, se você compra um determinado DVD de filme, você tem que assistir uns 5 ou 6 trailers antes de ver o filme. Quer dizer, você comprou, foi na loja direitinho, teve o seu trabalho. Agora, se você for num site de pirataria, está sem o trailer. Então, você baixa só o filme mesmo com legendas em português. Então, o que acontece? O cidadão que trabalha correto, que faz correto, acaba sendo penalizado. Então, a medida legislativa nem sempre é a mais correta. De repente, a econômica aí, em questão da pirataria, seja a mais ideal. Bom, vou chamar novamente a Juliana para a nossa conversa. Você está me ouvindo bem, Juliana? Estou sim. Juliana, eu estou com um levantamento de julho divulgado por vocês da SaferNet, então colocando denúncias que vocês receberam de pornografia infantil em primeiro lugar, como a gente falou. Aí também tem apologia, incitação a crimes contra a vida, maus tratos contra animais, racismo, homofobia, xenofobia, intolerância religiosa, neonazismo e tráfico de pessoas. É um leque muito grande de crimes, infelizmente, que a gente vê aumentando. Onde denunciar?
a SaferNet ela oferece no próprio endereço, na própria página principal dela, www.safernet.org.br, um acesso ao formulário de denúncia. Então, se você identificar logo na página principal, tem uma opção no cabeçalho, denuncie. Lá você clica, abre um campo de denúncia, onde você escolhe uma dessas opções e você pode colocar no formulário a URL, né, o endereço Juliana, do site. só enquanto você está falando, eu estou colocando na tela aqui o site para o nosso telespectador acompanhar. Então aqui, ó, safernet.org.br, denuncie, aí tem tipo de conteúdo aqui. Explica pra gente então qual o passo a passo a partir daí. Quando você abre o formulário em Denuncie, há tipos de conteúdo em que você quer denunciar. Você clica na opção, ou seja, se você estava navegando na internet e acessou algum conteúdo dentro dessas opções, ou de pornografia infantil, de racismo, xenofobia, neonazismo, você clica nessa opção, logo abaixo aparecem dois campos, um para você colocar a URL, que é o endereço do site onde você achou esse conteúdo. Esse conteúdo tem que estar disponível publicamente no site. Qualquer pessoa pode acessar ele para você conseguir, né, denunciá-lo. É preciso que ele esteja acessível. E você pode colocar um comentário. Assim que você clica em reportar essa denúncia, né, no botão vermelho que tem no final do formulário, você recebe um código, que é um código seu, por isso é uma denúncia anônima, não se identifica, não é preciso sua identificação, não é preciso você dar nenhum dado pessoal, e você recebe um código onde você pode acompanhar o andamento dessa denúncia. Juliana, e a partir do momento da denúncia, qual encaminhamento é feito? A gente sabe da dificuldade, como já discutimos aqui, da falta de leis específicas, então como a Justiça encaminha essas denúncias? Essas denúncias, elas são... esse canal é responsável, digamos assim, a SaferNet é responsável por ele em parceria com a Polícia Federal e com os Ministérios Públicos Federal e Estaduais. Ou seja, toda denúncia que é feita à SaferNet, há uma equipe de analistas que analisam, né, essa denúncia e encaminham ela para a Polícia Federal e para o Ministério Público Estadual e Federal. Bom, eu quero saber do Walter, de que forma você avalia, então, que essas denúncias podem ter uma agilidade melhor até chegar à punição, eventualmente, desses criminosos, com essa discussão e, eventualmente, a aprovação de novos projetos de lei? Essa atuação do SaferNet é fantástica, eles estão de parabéns, porque realmente ajuda a Justiça a descobrir que tipo de infrações estão ocorrendo na internet. Mas o grande problema é que nem todos esses atos que acontecem na internet são crime. Então, muitas vezes, uma denúncia, por exemplo, de invasão de computador, não vai poder ir a uma justiça criminal porque não tem a previsão de uma lei criminal a respeito. Então, o que acontece é que, por causa de um entrave legal, essas pessoas que cometem esses delitos não vão poder sofrer uma sanção penal. Muito bem. Juliana, que outras dicas você daria, então, não só para pais, para educadores, para pessoas comuns, né, que querem tentar se prevenir de serem lesados na internet? A gente sabe de tantos outros crimes que podem ser cometidos pela web. Mais importante é o cuidado e a proteção com seus dados pessoais. A internet é um espaço público. Tudo que você divulga nela se torna público. Então, quanto mais cuidados você tiver naquilo que você divulga, não divulgar informações íntimas, lugares que frequenta, especialmente se forem crianças e adolescentes, escola onde estuda, enfim, dados pessoais que possam lhe identificar e lhe expor na internet. Quanto mais cuidados você tiver na proteção desses dados, menos exposto a situações de risco, de violência e de crime você está. Juliana, e de que forma também a gente pode não só criar o alerta, mas também, a gente comentava com o Walter anteriormente, dos bons usos da internet. Também nos pode criar um fantasma muito grande. É uma ferramenta importante para a educação, para tantos outros usos. Então, tem que usar, mas com cuidado, com caução, né? Sim, a internet é uma oportunidade de acesso à informação, a conhecimento, a relações, formação de vínculos.
E é fundamental, e eu acho que, enfim, é um espaço que a gente conquistou e a gente construiu, e a gente tem lindos e belos exemplos do bom uso da internet. Então, é bom também dar ênfase de que esse espaço depende do que nós fazemos dele, que uso nós fazemos dele. Por isso que a educação é muito importante, educação digital. As crianças estão começando sua vida digital muito cedo, então educá-las para usar esse espaço como qualquer outro espaço, como a praça, enfim, a escola, a vizinhança, também fazer um bom uso do espaço que a internet oferece. Muito bem, vou colocar novamente na tela o site internetresponsável.com.br, já que a Juliana falava em educação, está aí para educadores e adultos terem dicas do dia a dia como incentivar esse uso responsável pelas crianças, e agradecer a Juliana pela presença aqui com a gente por telefone. Obrigado, Juliana. Obrigada, eu só queria fazer uma correção, safernet.org.br. safernet.org.br, está aqui o link. Isso. Obrigada. Obrigado. Walter, essa questão que a Juliana coloca dos crimes do mundo virtual, não são só do mundo virtual, né? Também se aplicam ao mundo real. Os crimes que acontecem normalmente em cada esquina podem ser transformados em crimes pela internet. Alguns exemplos, olha só, por exemplo, crime contra a honra. Você xingar alguém, olha, fulano roubou meu telefone celular. Isso é um crime de calúnia. Você pode fazer pelo telefone, pode fazer por carta, pode fazer pela internet, na sua rede social, por e-mail. Então, o Código Penal, para alguns crimes, ainda pode ser utilizado. Quer dizer, alguns crimes que você não precisa de um meio específico. A injúria, a difamação, olha, fulano, você é um bobo. Então, é um crime de difamação, também pode ser praticado pela internet. A extorsão, então, o furto que nós verificamos, infelizmente o racismo. O grande problema que eu vejo em relação à internet, principalmente em relação à liberdade de expressão, que tem sido tão comentada, é que cada vez mais os jovens conseguem mais cedo acessar a internet e quando digitam, escrevem alguma coisa, não pensam antes. Então você tem problemas aí no seu colégio, problemas jurídicos, problemas trabalhistas. Uma pessoa colocou assim na rede social, olha, detesto meu trabalho. O chefe colocou embaixo assim, olha, não tem problema, eu vou dar um jeito nisso. Quer dizer, já perdeu o emprego. Uma situação absurda de rede social. Walter, voltando à questão das leis que a gente estava discutindo, se há em tantos outros países uma legislação específica, até países vizinhos nossos, né, Argentina, Colômbia já, possuem legislações muito bem criadas para a questão de crimes virtuais, por que no Brasil é tão difícil? O grande problema é porque o nosso processo legislativo realmente exige muita formalidade. Então, quer dizer, o procedimento ou começa na Câmara ou no Senado, depois começou na Câmara, vai para o Senado. Começou do Senado, vai para a Câmara. Então, o que acontece? É muito comum um projeto desse levar 4, 5, 6, alguns 14 anos. Tem muito interesse político também em aprovar ou não, né? Muito interesse político, porque às vezes tem a ver com um tipo de empresa que é favorecida por um tipo de pessoa. Então, há uma briga muito grande de forças, e essas forças interferem na discussão de um projeto tão importante. Quer dizer, quanto mais a internet ela fica presente na nossa vida, mais condutas lesivas acontecem e mais é importante a gente ter leis penais sobre crimes eletrônicos. Tá ok, então, Walter, muito obrigado pela presença no estúdio com a gente. Eu agradeço. Muito bem. Você em casa, obrigado pela companhia e fique ligado aí nas dicas que a Juliana deu, que o Walter deu. Tem que usar a internet, mas também tem que ter cuidado, né? Não vai abusar, não vai colocar seus dados à disposição para qualquer pessoa. A gente volta amanhã ao vivo com mais uma Conexão Futura às 2 da tarde. Espero você.